noite a todos. Meu nome é Lígia, eu faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e hoje iremos estudar o item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Mas antes, vamos fazer a nossa prece. Elevando o nosso pensamento a Deus, pedimos ao nosso querido e amado Mestre Jesus que nos dê permissão para iniciar o estudo da noite de hoje. Pedimos que os nossos benfeitores espirituais, Rafael, Ubirajara, Francisco de Assis e nossa patronessa Teresa d'Ávila, bem como toda espiritualidade amiga que se faz presente, esteja conosco, nos intuindo, nos orientando, para que possamos passar, através do estudo, uma palavra de conforto à luz do Espiritismo. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bom, o estudo de hoje, ele nos faz pensar um pouco sobre os nossos julgamentos, sobre a forma como julgamos e rotulamos as pessoas à nossa volta e também os questionamentos a Deus. Quem de nós, em algum momento da vida, não questionou os desígnios de Deus, a justiça divina? Quem, no momento de angústia e de dor, não se perguntou por que está acontecendo comigo? Quem nunca julgou uma pessoa pelas suas condutas ou pelos seus atos? E esses questionamentos e esses julgamentos, eles acontecem porque utilizamos o nosso pouco entendimento de espírito encarnados que somos. E o estudo ele vem fazer a gente refletir um pouco sobre isso, dizendo assim: ao falar de um homem mau, que escapa de um perigo, frequentemente dizeis, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estás com a verdade, porquanto, efetivamente, muitas vezes acontece que Deus concede a um espírito ainda jovem, no caminho do progresso, uma prova mais longa da que a um bom, que receberá o benefício de uma prova tão curta quanto possível, como recompensa pelo seu mérito. Assim, pois, quando dizeis, se fosse um homem de bem teria morrido, não tenhas dúvida de que cometeis uma blasfêmia. O espírito, quando ele reencarna, ele vem com uma programação a ser cumprida necessária para sua evolução, e um tempo determinado para que se cumpra essa programação. Quando esse tempo ele termina, é necessário que o espírito regresse. Então, quando o estudo aqui ele diz que Deus concede a um espírito ainda jovem uma prova mais longa do que a um bom que recebe uma prova mais curta por merecimento, ele não está se referindo materialmente, e sim àquele espírito que está começando a sua evolução, começando a buscar o caminho do progresso, conhecer as leis de Deus. E para esses espíritos, Deus ele concede uma prova mais longa, ao passo que para espíritos que já estão evoluídos, que já percorreu esse caminho de aprendizado e evolução, ele concede uma prova mais curta por merecimento. E quando então a gente diz que se fosse um homem de bem teria morrido, cometemos uma blasfêmia, porque nós estamos supondo que os bons estão propensos a morrer, enquanto os maus são protegidos, o que não é uma verdade. Pois, como dissemos aqui, cada um tem o seu tempo para cumprir aqui. Então, se morre um homem de bem, e ao lado de sua casa mora um homem mau, vos apressais em dizer, seria bem melhor que fosse aquele. Estás completamente errado, porque aquele que parte acabou a sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Por que haverias de querer que o mal não tivesse tempo de terminá-la e que o bom continuasse preso à gleba terrestre? Que dirias de um prisioneiro que tivesse cumprido toda a sua sentença e que o mantivessem na prisão, enquanto que se daria liberdade àquele que não tem direito a ela? Sabeis, portanto, que a verdadeira liberdade
é encontrada no momento em que são desfeitos os laços corporais, e que enquanto estiverdes na terra, estareis em cativeiro. Então, aqui paramos para pensar, o que é ser um homem de bem? Como que podemos dizer o que é um homem de bem e um homem mau? Nós julgamos um homem de bem aquela pessoa boa, honesta, que tem uma conduta digna, que respeita todos à sua volta e várias outras qualidades que damos a um homem de bem. E quando essa pessoa ela desencarna, muitas vezes ainda jovem, é bem dolorido para quem fica, principalmente amigos, familiares, e é onde vem os questionamentos a Deus. Mas o que temos que parar e pensar é: como podemos julgar se uma pessoa é boa ou se uma pessoa é má? Quais os parâmetros que utilizamos para fazer esse julgamento? Como podemos decidir que esse deve viver e aquele deve morrer? Estamos de novo aqui utilizando o nosso entendimento limitado de espírito encarnado para coisas que só cabem a Deus decidir. Richard Simonetti, ele conta uma história que diz assim: acidente grave. O carro derrapou na pista molhada e capotou, caindo na ribanceira. Perda total. Milagrosamente, o motorista escapou ileso. Em casa, após abraçar os familiares, orou, agradecendo a proteção do céu. Espírita, buscou inspiração em O Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo-o ao acaso. Leu no capítulo 5. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Dúvida atroz. Como deveria sentir-se? Eufórico, por não ter morrido? Ou acabrunhado, por não ser um homem de bem? Essa história, ela vem nos mostrar que nós não temos conhecimento suficiente nem para avaliar a nós mesmos, que dirá uma outra pessoa. Sabemos que a existência aqui na Terra ela é bem difícil, bem dolorosa. E é injusto querer que um espírito que já cumpriu a sua etapa aqui continue preso. Como diz aqui no estudo, é justo que um condenado que cumpriu a sua pena continue preso? É justo que um aluno esforçado e dedicado repita de ano? É justo que um paciente que se tratou e que está curado continue internado? Emmanuel traz um trecho no livro Caminho, Verdade e Vida que diz assim: útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Então, se todos nós conseguíssemos enxergar o planeta Terra como uma imensa escola de trabalho, entenderíamos que aqui é um local de aprendizado, que adquirimos experiência para levar de bagagem quando partirmos. E começaríamos a enxergar a morte não como o fim de tudo, e sim como uma libertação, sabendo que aquele que partiu cumpriu seu tempo aqui. Então, como diz aqui o estudo, sabeis, portanto, que a verdadeira liberdade é encontrada no momento em que são desfeitos os laços corporais, e que enquanto estiverdes na terra, estareis em cativeiro. O que a gente tem que ter em mente é que a terra, ela é uma morada passageira. A nossa estadia aqui ela é temporária, mas necessária para a nossa evolução. Mas a nossa verdadeira vida é no plano espiritual. E Teresa d'Ávila, no Livro da Vida, ela vem ratificar isso que nós estamos dizendo, quando ela fala: ó, grande liberdade é considerar cativeiro ter que viver e conviver conforme as leis deste mundo, conforme a terra. Pois como se consegue esta liberdade do Senhor? Não há escravo que não arrisque tudo para se resgatar e voltar à sua terra, nosso plano espiritual. E já que este é o verdadeiro caminho, não se deve parar nele,
pois nunca chegaremos a ganhar tão grande tesouro até que se acabe a nossa vida. O Senhor nos dê para isso o seu favor. Risque o Senhor isso que disse, se lhe parecer bem, e considere como uma carta para si, e perdoe-me, porque fui muito atrevida. Então, ela confirma, que a gente tem que cumprir a nossa programação e quando chegar o nosso tempo, iremos regressar para a nossa verdadeira vida, que é o plano espiritual. E aí, continuando o estudo, diz assim: acostumai-vos a não reprovar o que não podeis compreender, e tende a certeza de que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. No entanto, vossas faculdades são tão restritas que o caminho do grande todo não é percebido pelos vossos rudes sentidos. Esforçai-vos para sair pelo pensamento do vosso limitado mundo, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá para vós, porque ela vos parecerá como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fenelon, Sens, 1861. Então aqui, Fenelon, ele nos convida a sair, através do pensamento, do nosso mundo limitado, conforme já dissemos aqui no estudo, nos elevando espiritualmente. Isso só é possível através do estudo, do conhecimento das leis de Deus, buscando apoio nessa doutrina esclarecedora. Que tenhamos sempre a vontade de se melhorar, de buscar evoluir, para que assim a gente possa passar pelas dificuldades aqui na Terra, ou a perda de um ente querido, com serenidade. E se preparando cada vez mais para regressar para a nossa verdadeira vida. E não esqueçamos que ainda estamos aqui e que ainda temos um tempo a cumprir. E temos que aproveitar esse tempo que ainda nos é dado para nos melhorar, para nos analisar, levando sempre como certeza, manter uma existência digna e nobre, cumprindo com os nossos deveres, para que assim, no momento em que partirmos, seja em qualquer momento que for, sabemos que se cumpriu a vontade de Deus. E assim, meus queridos amigos, terminamos o estudo, da noite de hoje, e esperando que tenhamos conseguido, levar uma palavra de conforto a todos que estão nos assistindo, principalmente nesse momento delicado que estamos vivendo. E agora vamos fazer a nossa prece final. Querido e amado Mestre Jesus, é com imensa gratidão que agradecemos a oportunidade de estudar, de ter feito o estudo da noite de hoje, esperando que tenhamos conseguido atingir o nosso objetivo e que possamos ter levado uma palavra de conforto, de acalento a todos que estão nos assistindo. Que assim seja, Senhor, graças a Deus, e que tenhamos uma semana produtiva e de muita luz. Paz e bem.